Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Na forma prevista do parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convido a vereadora primeira secretária, Cecília Nanucci Pavese, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Jorge Cardoso. Presente. Vereadora Ellen Cristina. Presente. Vereador Enio. Presente. Vereador Eduardo. Presente. Vereador Haver número regimental, então declaro aberta a presente sessão. Conforme a resolução 004/2016, é o vereador Antônio que faria a leitura da palavra, mas como esqueceu dos seus segundos olhos, que é os óculos, né? Solicitou para que a gente pudesse fazer a leitura. Então farei assim, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Solicita a servidora Márcia Coutinho para que efetue a leitura da ata da 10ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A ata da 10ª sessão ordinária da 89ª legislatura, realizada no dia 25 de abril de 2017, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Reunindo os senhores vereadores Antônio Barbosa Quadros, Cecília Nanucci Pavese, Eduardo Souza Oliveira, Eliseu Cortez, Wilson Roberto dos Santos Lima, Ellen Cristina Pereira, João Paulo Ribas, Jorge Cardoso e Daniel Nanucci. O presidente Eliseu solicitou a primeira secretária Cecília para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constatando haver número regimental, declarou aberta a presente sessão. Em seguida, acusou a presença do senhor Wilson Silva Júnior, secretário municipal de saúde, que fez uso da tribuna legislativa para explanar sobre as diárias e horas extras executadas pelos motoristas da saúde. Os senhores vereadores também se manifestaram sobre o assunto. Dando sequência, o presidente solicitou a servidora Márcia para que fizesse a leitura da ata anterior, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores vereadores presentes, e a vereadora Cecília para que fizesse a leitura da matéria constante para expediente e ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 235/2017, vereadora Ellen Cristina Pereira, dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal para a Proteção à Vida Animal e da outras providências. Para conhecimento do plenário, indicação número 086/2017, vereadora Cecília Nanucci Pavese indica a implantação do eficiente Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. Indicação número 087/2017, vereadora Cecília Nanucci Pavese indica serviços de melhorias e benfeitorias na Vila Rural Santa Rosa. Indicação número 088/2017, o vereador Gilson Roberto dos Santos Lima indica para que seja realizada reparos no calçamento da Avenida Guadalupe Orna, na localidade do Alto do Amparo. Indicação número 089/2017, o vereador Gilson Roberto dos Santos Lima indica para que sejam construídos banheiros públicos na Praça de Caetano Mendes, no distrito de São Bento, entre o posto de saúde e a escola municipal, nas proximidades da quadra esportiva e a academia do ar livre. Dando sequência, passou-se para a discussão e votação das matérias. Antes da votação do projeto de lei número 235/2017, a senhora Ana Cristina Pupo usou a tribuna para explicar um pouquinho sobre a Associação Protetora de Animais Sonho Tibajano. Em seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final exarou parecer favorável ao projeto por 3 votos a favor e nenhum contra, e o mesmo foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra.
Em seguida, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para considerações finais e, não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 2 de maio. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Em aprovação, a ata que foi lida da 10ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Os vereadores que forem contrários, coloquem-se em pé, os favoráveis permaneçam sentados. Por 8 votos a favor, nenhum contrário, declaro aprovada a ata da 10ª sessão da 89ª legislatura. A seguir, solicito ao vereador primeiro secretário que promova a leitura das matérias para o expediente da ordem do dia. Está desligado? Vamos voltar aqui então, para gravar. Vou retornar. Ao final, então, nós colocamos em aprovação então a ata da 10ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Esse prefeito de registro e prefeito da via internet, para que o povo tome ciência e conhecimento. Foi uma falha nossa deixar o microfone desligado. Os vereadores que são favoráveis, permaneçam sentados. Os que forem contrários, coloquem-se em pé. Não havendo nenhuma manifestação em contrária, declaro aprovada por 8 votos a favor, nenhum em contrário, a ata da 10ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A seguir, agora, solicito, então, a vereadora primeira secretária para que promova a leitura da matéria do expediente da ordem do dia, conforme se encontra em suas mãos. Departamento do Processo Legislativo, 11ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Sessão legislativa de 1 de fevereiro a 20 de dezembro de 2017. Ordem do dia. Para o dia 2 de maio de 2017, terça-feira, 18 horas. Votação única. Moção de aplauso, número 007-2017, da autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira, endereçada à Associação Tibagiana de Canoagem, Ática, extensiva a todos os atletas pela brilhante participação da Copa Brasil de Canoagem 2017, que ocorreu na cidade de Tomazina, Paraná. Moção de pesar, número 004-2017, de autoria do vereador Antônio Barbosa Quadra, a ser endereçado aos familiares do jovem Wellington Rodrigues Ferreira pelo seu falecimento. Primeira votação, projeto de lei 233/2017, de autoria do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento programa do município de Tibagi para o exercício financeiro de 2018, na forma que especifique e dá outras providências. Projeto de lei 234/2017, da autoria do Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, no valor de R$ 117.765,40. Segunda votação. Projeto de lei 235/2017, da autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira, dispõe a criação e funcionamento do Conselho Municipal para a proteção à vida animal e dá outras providências. Conhecimento do plenário. A indicação número 090/2017, da autoria do vereador Gilson Roberto Santos Lima, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, determinando à Secretaria de Saúde a regularização dos telefones celulares utilizados para acionar as ambulâncias destinadas ao atendimento de emergência no distrito de Caetano Mendes e São Bento. Indicação 091/2017, da autoria do vereador Gilson Roberto Santos Lima, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, promovendo determinações ao setor competente da municipalidade para que se retome as obras da rede de abastecimento de água na localidade da Boa Vista. Fato esse que resultará em inúmeros benefícios aos moradores da referida localidade.
Indicação 092/2017, da autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, promovendo determinações ao setor competente da municipalidade para que seja feita limpeza, pintura e consertos na cancha esportiva da localidade da Serra. Indicação 093/2017, da autoria vereadora Ellen Cristina Pereira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, promovendo determinações ao setor competente da municipalidade para que seja feito patrulhamento e manutenção na estrada mestre do Cachoeirão. Indicação 094/2017, da vereadora Ellen Cristina Pereira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, promovendo determinações ao setor competente da municipalidade para que seja providenciado reparos no posto de saúde da Vila São José. Seria isso aí, presidente. Bom, na sequência, nós deixaremos livre para aqueles vereadores que, porventura, quiserem associar as moções de aplauso, que, posteriormente, nós colocaremos elas em votação única. A moção de aplauso 007/2017, da vereadora Ellen Cristina, endereçada à Associação Tibajana de Canoagem, ATICA, e a moção de pesar número 004/2017, de autoria do vereador Antônio Barbosa Quadra, a ser endereçada aos familiares do jovem Wellington Rodrigues pelo seu falecimento. Se houver alguma associação, está aberto no momento. Vereadora Ellen, gostaria de me associar Com certeza. Muito obrigada. Também quero pedir a permissão para a vereadora Ellen para me associar na moção 007. Com certeza, Duque. Presidente, eu acho que já é o caso de fazer em nome do plenário, quase também gostaria de me associar. Boa noite, presidente. Eu também gostaria de me associar, então já faz para todos os vereadores. E se o nobre vereador Antônio Barbosa de Quadra me conceder, também eu gostaria de me associar na moção número 004/2017, nobre vereador. Acho que poderia todos também. Obrigado, presidente. Presidente, gostaria de participar da moção da ATICA. Pode sim, vereador. Gilson Roberto também. Senhor presidente, eu gostaria justo de me associar aos telefones. A indicação. Fazendo muita falta para a população. Perfeitamente, vereadora. Obrigada. Perdoe atraso, Gilson, também eu gostaria da questão dos telefones das ambulâncias, acho que é importante. Perfeitamente. Se a vereadora Ellen também me permite, na 094, também queria me associar. Com certeza. Minha permissão, vereadora Ellen, para me associar também à indicação do pessoal da TICA. Com certeza, presidente. E ao vereador Antônio me associar a esse voto de pesar para o jovem lá, aos familiares do jovem falecido lá. Bom, em votação única, então, a moção de aplauso 007/2017, de autoria da vereadora Ellen Cristina, endereçada à Associação Tibajana de Canoagem, ATICA, extensiva a todos os seus atletas pela brilhante participação na Copa Brasil de Canoagem 2017, que ocorreu na cidade de Tomazina, Paraná, a qual nós cumprimentamos a Neuza Público, que é presidente da associação, né, ao André, instrutor, professor, né, companheiro, amigo do pessoal, e a todos os membros que, mesmo os que participaram e mesmo os que não participaram, né, não tiveram oportunidade, os que conquistaram alguma colocação melhor, ou mesmo aqueles que não, mas que tiveram lá participando. A gente sabe do esforço imenso de que todos vocês fazem, né? Então, quero parabenizá-los aqui por esse trabalho brilhante que está sendo feito pela associação. Votação única, então, a moção de aplauso 007 e a moção de pesar 004/2017 do vereador Antônio, endereçada aos familiares do senhor Wellington Rodrigues Ferreira, que veio falecer.
em votação única as duas moções ao mesmo tempo. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Ellen. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. E vereador Antônio. Favorável. Então, por 8 votos a favor, nenhum em contrário, declaro aprovado em votação única a moção de aplauso 007 e a moção de pesar 004. Nós queremos cumprimentar a todo o público aqui presente, muitas pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, que aqui vêm participar conosco, cada um voltado dentro de algum assunto, né, que normalmente se entra em pauta dentro dessa casa, alguns permanentemente que sempre estão presentes participando conosco, ao público nosso via internet, que a cada dia está aumentando o número de pessoas que têm participado junto conosco através da internet das nossas reuniões, né? Mas dizer a todos que sejam bem-vindos, é um prazer, uma honra, uma satisfação recebê-los nessa casa, não apenas como um convidado, mas como um participante dessa reunião, e sempre deixo isso bem claro a todos aqui, em todas as sessões, de que não somente poderão estar aí assentados nesse plenário, mas também, se porventura, ao longo da vossa caminhada, no dia a dia, dentro da nossa comunidade, onde vocês convivem, se vê alguma coisa de sumo interesse público que venha ser de suma importância, essa tribuna dessa casa, ela pode ser liberada para qualquer um dos senhores. Tem algumas regras, algumas normas diante do regimento interno, que assim regimentalmente diz as formas pelas quais tem que ser feito isso, mas eu quero dizer para os senhores que pode solicitar, junto à secretária, marcar, e assim nós, com assunto específico, assuntos realmente relacionados de interesse da comunidade, né? Picuinhas, coisas banais e significantes, a gente, nordicamente, não vai levar adiante assuntos dessa natureza. Mas coisas de relevância, certamente terão toda a atenção dessa mesa, dessa presidência e desses nobres pares dessa casa aqui de vereadores, que estamos aqui pronto a acatar ideias, opiniões, né, em relação a tudo aquilo que aqui nós tratamos e realizamos. Mas, desde já, os nossos agradecimentos extensivos a todos, não vamos dirigir nominalmente um ao outro, mas fica aqui o nosso agradecimento extensivo a todos. Quero encaminhar agora à Comissão de Finanças e Orçamento, para posteriormente a audiência pública, né, o projeto de lei número 233/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento, programa do município de Tibagi, para o exercício financeiro de 2018, na forma que se especifica, e dá outras providências. Então, estamos encaminhando, neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento, para que possa promover as reuniões necessárias na sequência. Temos o prazo, se não falha a memória, até mês de junho, né, para que possa ser votado. Até 15 de junho. Né? Então, posteriormente, aqui nós temos um número bastante grande de pessoas participando, a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem a incumbência de promover a audiência pública para poder trabalhar em cima da questão das diretrizes do orçamento do nosso município, que estará sendo feito um convite extensivo e todos têm o direito de participar. Fique à vontade, pois no momento esta casa, como esse executivo que está atuando, eles estão legislando e o executivo executando um orçamento de 2016 que foi aprovado para o exercício de 2017. Mas o orçamento propriamente dito que será elaborado por essa casa terá vigência para o ano de 2018. Então, tem muita coisa que a gente, dentro desse orçamento atual, a gente apenas está legislando e fiscalizando em cima daquele orçamento já aprovado pela legislatura anterior. E o Executivo só está apenas também executando aquilo que foi aprovado pela legislação anterior. Mas que,
para o próximo orçamento será trabalhado aqui por nós, desta casa, para o ano de 2018. Apenas a título de informações, essas colocações que estamos fazendo aos senhores. A seguir, quero pedir o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, né, se favorável, ao projeto de lei 234/2007, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Parecer, vereador Jorge. Favorável. Vereador Enio. Favorável. O meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável por 3 votos ao anteprojeto de lei 233/2017. 234, vereador. 33, orçamento? Não, 234. 234. Após os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho o mesmo para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer, vereador Eduardo. Favorável. Parecer, vereador Gilson. Favorável. O meu parecer também é favorável. Antes de colocar em votação, vereador Jorge, como esse projeto foi amplamente debatido junto com a Comissão, junto com a Secretaria de Finanças e Orçamento, né, queria deixar a palavra livre se o senhor assim quiser fazer algum comentário em relação aos debates e discussões que assim foram feitas. Bom, boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, vereadora aqui presente, funcionários da casa, as pessoas aqui presentes. Eu não vou nominar ninguém, porque, né, com certeza vou esquecer o nome de alguém, né? Mas tem uma grande parte de pessoal de Caetano Mendes aqui presente. Estudantes de Caetano Mendes que se locomoveram de lá e estão aqui. E gente da cidade, né? Boa noite a todos. Este projeto de lei parece uma coisa simples, e é, supostamente, uma coisa simples. É um remanejamento de verba dentro de uma secretaria. Só que a maneira que está sendo remanejada, tá? Eu já discordei a semana passada e continuo discordando. E eles não conseguiram me convencer hoje aqui. Tá? Não conseguiram me convencer, porque até prova em contrário, 2 mais 2 é 4. Não é 3 e não é 5. E não conseguiram. Né? Nós estamos passando esse projeto de lei aqui, para que não venham alegar amanhã que a Câmara está segurando. Nós temos uma semana para que a gente estude isso aí, detalhadamente, novamente esse projeto de lei. Até porque é o seguinte, né, tem-se a falsa impressão que não é que eu conheça mais, eu tenho um pouco mais de experiência e sempre gostei dessa área de orçamento público. Eu gostaria de trazer uma pessoa fora do meio da prefeitura e fora do Jorge Cardoso aqui, né? Se por acaso as minhas informações e o meu entendimento não estiver certo, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir desculpa. Natural. Mas agora eu preciso que alguém, né, que não faça parte deste meio me prove e me convença,
tá? Que a maneira que eles vieram, tanto era verdade que eles nem sabiam o que estavam falando ali dentro. Vamos ser bem honestos, né? Vamos ser bem francos, né? Nem sabiam o que estava acontecendo, né? Vieram com uma conversa que não tinha nada a ver com o assunto, né? Estão falando em compra de medicamento através do consórcio de saúde, até por questão de eu ter convivido lá dentro, eu sei disso aí, como é que funciona. Não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que funciona. Estão falando que a coisa é mensal, não é mensal, é trimestral. Então, até para deixar, né, e não eu querer influenciar os senhores, senhor presidente, se a gente pudesse, sabe, eu penso que é uma coisa que, para nós vereadores, seria interessantíssimo se a gente trouxesse aqui uma pessoa que conhecesse orçamento público. Não vão pensar vocês que eu conheço, que alguém conhece. Não, orçamento público é complicadíssimo para você conhecer. Mas é a nossa obrigação, como vereadores, ter um mínimo de conhecimento sobre esse assunto. Então, presidente, agradeço a você me dar a palavra. Volto a dizer, nós temos uma semana agora para nós discutirmos, eles não me convenceram, não tem como me convencer, tá? Mexer no dinheiro da saúde, mexer em dinheiro de remédio, tá? Esbarrou numa encrenca comigo, porque eu tenho responsabilidade, nós todos temos responsabilidade, eu não, desculpe, nós temos responsabilidade, certo? E vocês viram bem ali, depois na outra discussão, que ele já acusou que talvez não chegasse em setembro com o orçamento. E eu sei, se for da maneira que está, em setembro o troço vai parar, porque não vai ter orçamento para gastar. Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado. Nós cedemos gentilmente essa parte ao vereador Jorge, pelo fato de que foi secretário de saúde, não somente na gestão, mas em outras gestões também, né? Então tem um amplo conhecimento, bastante profundo, em relação a esse remanejamento de verba, né? Muito embora ser dentro da própria saúde, né, de um lado para o outro, e que a gente promoveu uma reunião informal nessa tarde aqui, juntamente com o secretário de Finanças e outros secretários que estiveram de administração e outros, para a gente poder debater profundamente essa questão, para que a gente possa tornar ciente, consciente, para que quando a gente vote algum projeto aqui, a gente vote com a nossa consciência tranquila de que todas as questões foram apuradas, né? Não somente a legislação que rege, mas a comissão tem todo o dever de aprofundar em relação a essas questões. Mas a comissão. Nobre presidente, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social votou favorável, com 3 votos a favor, nenhum contra. Bom, após a aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento, após a aprovação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, ao anteprojeto de lei 234/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento de 2017 e das providências no valor de R$ 117.765,40, colocamos então o mesmo em primeira votação. Vereador Antônio. Favorável. Vereador Justo Roberto. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Sila. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Por 8 votos a favor, nenhum contrário, declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 234/2017. Entra em processo de votação o projeto de lei número 235/2017, de autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira, que dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal para a Proteção à Vida Animal e da outras providências. Se houver algum pedido de interstício, ele poderá ser votado em segunda e terceira votação. Se não houver, entrará em votação em segunda votação. Presidente, queria colocar o pedido de interstício aí no projeto 235/2017. Então está em votação o pedido de interstício do vereador Eduardo Torres ao projeto de lei 235/2017 para que seja votado em segunda e terceira votação. Vereador Jorge. Favorável.
Vereador Ellen. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Gilson Roberto. Favorável. E vereador Antônio. Favorável. Então, por 8 votos a favor, nenhum contrário, declaro aprovado em segunda e terceira votação o projeto de lei 235/2017, de autoria da vereadora Ellen Cristina, que dispôs sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal para a Proteção à Vida Animal e da outras providências. O projeto de lei propriamente dito que criará, ele entrará em votação para a próxima sessão, na próxima terça-feira, né? Primeiro se fazia necessário aprovar o funcionamento do Conselho Municipal, para posteriormente entrar em votação o projeto de lei propriamente dito, que dá respaldo à associação e assim trabalha com isso. Solicito ao vereador, segundo secretário, vereador Eduardo Torres, para que promova a inscrição dos senhores vereadores que desejam valer-se do uso da manifestação pessoal a título de considerações finais. Vereador João Paulo. Sim. Vereador Gilson. Sim. Vereador Tonico. Sim. Vereador Jorge Cardoso. Sim. Vereadora Ellen. Vereador Enio. Sim. Vereador Eduardo, sim. Vereadora Sila. Sim. Como nós temos uma presença bastante grande, tanto do nosso plenário, como também dos internautas que acompanham através da internet, que nós queremos comunicar a todos os senhores, principalmente aqueles que são os estudantes que sempre estão correndo atrás dessa questão do repasse, de que saiu uma matéria via Facebook durante esse final de semana, que causou até em nós, vereadores, uma certa revolta, porque, por um lapso ou por um engano, não sabemos quais as razões, os motivos pelos quais foi publicado da forma que lá se encontrava, até fiz um comentário bastante extensivo, procurando tentar esclarecer o assunto para uma melhor clareza daqueles que tiveram acesso a essas matérias via Facebook, mas o meu comentário não levou 10 minutos, ele foi excluído, certamente pelas pessoas que são responsáveis pela aquela matéria que ali estava exposta, né? E para esse fim, nós tínhamos já desde a semana passada marcada uma reunião aqui informal dentro das salas de reuniões dessa casa, para tratar exatamente desse assunto, porque o que relata ali naquela matéria do Facebook, de que em uma primeira reunião que foi se promovido, né, diziam que nós estávamos concordando, né, de que fosse feito daquela forma. Não. Tanto nós não concordávamos de que naquele mesmo mês, o Executivo pagou 100%, tanto para os presenciais como para aqueles à distância, né, que não são os semipresenciais, que são os presenciais. E foi debatido, já houve, depois daquilo, uma outra reunião, que não pude estar presente, mas o vereador João Paulo, o vereador Gilson, outros vereadores tiveram presente, e foi debatido novamente a questão dos repasses, né, aos estudantes, e mesmo assim ainda não havia se chegado a um consenso, né? O que nós, então, procuramos a secretária de Educação, procuramos o secretário de Administração e até mesmo o Executivo, para que a gente pudesse promover uma reunião aqui nesta casa para tentar chegar a um consenso, né? Uma solução em definitiva em relação a esse assunto. E nesta tarde, então, houve essa reunião aqui nesta casa, uma reunião bastante extensiva, com mais de 1h30 de duração, onde estava o secretário de Administração, o secretário de Finanças, o secretário de Educação, e todos os demais vereadores aqui presentes se encontraram e amplamente foi debatido, discutido esta questão. E esta casa, através da sua assessoria jurídica, doutor Brandão, juntamente com os pares dessa casa, a gente sempre entendeu de que se faria necessário a lei de 2009,
que assim fala a questão que regulamenta a questão desses repasses, ela serviu muito bem na nossa concepção para aquela época, para aquele momento que tinha 30, 40, no máximo 50 estudantes que eram beneficiados com esses repasses. Mas, diante da realidade atual de 2017 que nós vivemos, temos mais de 350 pessoas inscritas para receber esses repasses. E a lei, então, lá de 2009, deixou bem claro de que os presenciais receberiam 100%, os semipresenciais, que são aqueles cursos à distância por outras faculdades, receberiam por quilômetro de cada viagem. A lei é bem clara, muito embora não foi cumprida em nenhum momento esta lei, mesmo nas gestões anteriores, né, que nos antecederam, quanto até mesmo nessa própria gestão, pois janeiro, fevereiro, né, foi pago, e março foi pago 100%, tanto para os presenciais, como para aqueles que são semipresenciais à distância, né. Mas a intenção do Executivo, segundo o relato dos secretários que estiveram presentes conosco, é de se fazer daqui por diante cumprir a lei, 100% para os presenciais e aquele cálculo para que a distância, aqueles que estudam à distância, fazer o cálculo por quilometragem, que daria um valor bastante irrisório, mas que é o que a lei determinaria e diria, né? E nesse debate, nessa discussão que a gente teve, bastante amplo com todos os demais vereadores que discutiram profundamente, o vereador Jorge até trouxe, assim, muito bem preparado, né? Um apanhado bastante profundo em relação à questão, que expôs profundamente aos secretários que estiveram presentes. A gente, debatendo, chegamos ao consenso de que se faz necessário ou a revogação da lei atual e a criação de uma nova lei, ou uma lei modificativa à lei existente, para que não venha em prejuízo, principalmente para aqueles que realmente precisam desses recursos para poder bancar em parte do seu estudo e ter a oportunidade de ter um curso superior, né? Então, o que houve o comprometimento da parte, até da vice-prefeita Elinês, que está presente conosco, como também do secretário de Finanças, do secretário de Administração, a nossa solicitação dos vereadores aqui fosse de que, então, pelo menos esse mês ou os meses subsequentes, que pagasse 100% aos presenciais e, no mínimo, 50% para aqueles à distância, até que se resolva a questão, até que se faça uma modificação na lei ou que se crie uma nova lei, né? O qual eles se comprometeram e levar junto ao Executivo, sentarem, discutir, porque esse repasse é feito até o dia 10, e levar ao Executivo para que o Executivo, então, ele chegue no consenso, né? A esperança da gente, pedimos, apelamos, né, para que assim, dessa forma, seja feita. Para que esta casa, através da assessoria jurídica, já estamos trabalhando em cima de uma nova lei para que possa criar-se um patamar, né, para que essa lei tenha um vínculo realmente, ou um caráter de cunho social, para que a gente possa ter um limitador, que seria um parâmetro que as pessoas que terão direito a ingressarem, a receber esses repasses, seriam aqueles que enquadrariam dentro desse cunho social, que seria 2, 3, isso não foi definido nada ainda, ou 4, salário mínimo como renda familiar, para que a pessoa pudesse ingressar, para que muitas pessoas que hoje estão sendo beneficiadas e que, na verdade, não tem necessidade nenhuma de contrair esse repasse para complementar nada, porque são pessoas que têm condições para poder bancar os seus estudos à distância, mas que, infelizmente, conforme a lei está exposta, ambos, o arquibilionário de Tibagi, se ele estiver fazendo um curso hoje superior, fora do município, e ele vir ingressar, aos olhos da lei ele tem direito. E isso que a gente acha que tem que ser alterado e mudado. No demais, os demais vereadores que farão uso da palavra na sequência, darão um melhor esclarecimento, até assim, por colocação da visão de cada um deles também tem em relação ao assunto. Mas o que se foi tratado é isso, né? O que foi combinado com vice-prefeita, secretário de Administração, secretário de Finanças, aqui nessa casa, nessa tarde, né? Então, desconsidere tudo aquilo que vocês leram no Facebook durante esse final de semana, esse feriado, né? Porque não é a verdade nossa, entendeu?
A verdade é essa da qual nós estamos repassando aos senhores. E esta casa, todos os seus vereadores estão preocupadíssimos com essa questão, porque é um assunto de suma relevância, né? Porque inicialmente tinha 50, hoje nós temos 350, 360 e poucas pessoas. Temos vestibular agora no mês de julho, certamente muitas pessoas passarão no vestibular e procurarão ingressar, e o município, então, tem que ter alguns parâmetros para poder limitar e regulamentar essa questão do repasse, porque, do contrário, amanhã depois o orçamento inteiro do município vai ter que ser exclusivamente só para esse fim, e muitas outras áreas do município acabam sendo penalizadas. Mas essas são as colocações que eu tenho a fazer, e os demais vereadores que farão uso da palavra livre para suas considerações finais, estarão explanação e esclarecendo melhor na sua visão de cada um dos senhores. Vereador João Paulo, com a palavra para as considerações finais. Quero cumprimentar o presidente, assim o fazendo, estendo a todos os vereadores, aos nossos munícipes que estão presentes, ao pessoal da internet que nos acompanha. Eu ia cortar o Jorge novamente hoje, mas preferi deixar para agora, porque sempre estou atrapalhando a fala dele. A gente queria deixar claro que foi essa votação de 8-0 hoje, com referência a essa mudança de valores dentro da Secretaria de Saúde, mas que a gente vai debater durante a semana, e não se assustem se for 8-0 contrário na semana que vem, né? Isso foi apenas uma medida aí para a gente ganhar tempo e para não gerar mais polêmica numa hora indevida, que era agora, uma vez que teremos uma segunda votação. Com relação, para o meu entendimento, não foi suficiente. Eu acho que talvez eles vindo aqui sanem algumas dúvidas, mas tive uma conversa com o vereador Jorge, como ele disse, tem um pouco mais de experiência do que nós, modesta até do Jorge, mas conhece muito mais. Esse tempo de vida pública aí não tem como a gente deixar de lado. Com relação aos estudantes, então tivemos hoje a secretária aqui de Educação, tivemos o secretário de Administração e debatemos sobre esse assunto, o ensino à distância. É a polêmica do momento aí, e que com muita briga e muito grito aqui conseguimos trazer para discutir, porque senão o tempo vai passando, não querem pagar e vão deixando a coisa correr. Eu tive num curso essa semana e estava o controlador da Prefeitura de Medianeira, é advogado e contador formado. E eu discuti com ele essa questão do ensino à distância. Ele disse que legalmente não havia obrigação. Eu concordei com ele, eu falei, eu concordo. O senhor tem uma visão estritamente administrativa e está expondo ela. Legalmente não há obrigação. Mas moralmente, eu até falei para Nevair, se eu chego em casa, chego do trabalho, tem uma pessoa caída ali, passando necessidade, frio, fome, a lei não me obriga e nem diz que eu tenho que atender aquela pessoa, dar um cobertor ou uma comida. Eu posso fechar a porta, no outro dia amanheço, a pessoa está morta ali e a lei não pode me punir. Isso é a legalidade. Mas a moralidade de cada um que passar por uma situação dessa vai ser o quê? Dar um pão, dar uma comida, dar uma condição daquela pessoa sobreviver. Isso é a moralidade. Legalmente, o executivo não tem que dar por ensino à distância. Legalmente. Moralmente, para quem vive, para quem conhece a situação do município, onde queremos que a nossa mão de obra seja qualificada, ter profissional aqui, para não precisar ir buscar gente fora, toda essa questão social, eu acho que não tem nem que ser discutido. Tem que ser ajudado moralmente e ponto. Essa é a minha opinião. Então, como o presidente falou, foi definido, dito hoje aqui, que vão remunerar com 50% do valor, em relação a 50% do que é dado presencial, vai ser repassado ao ensino à distância, desde que tenham trazido os comprovantes, a devida matrícula. Então, isto é para efeito imediatista, certo? Para agora, até que façamos um novo projeto, o executivo faz, a gente emenda, senta junto, mas por hora significa isso, que está resolvido com esses 50%. Mas vamos sentar, temos que debater esse projeto, tem inúmeras questões, como
o presidente falou, de cunho social, avaliar quem precisa, quem não precisa. A gente entra nesse mérito posteriormente. Agora é importante que não fique aquele R$12 que queriam passar, certo? E uma outra questão que eu falei aqui, um outro assunto, na reunião passada, sobre o tal do credenciamento que já foi reprovado pela nossa Comissão de Legislação e Justiça e este ano não poderá voltar à pauta desta casa. Vieram novamente me cobrar, depois de tudo que eu falei aqui, teve gente que passou, você, sacanagem, hein? Mas por quê? Ah, você não aprovou lá o projeto que ia me dar emprego. De novo jogando nas costas da Câmara. Que feio. Que coisa feia para um executivo jogar a responsabilidade na Câmara de algo que veio errado. Nós temos o projeto, quem tiver dúvida, parece que tem um grupo aí que tem no WhatsApp 200, 300 pessoas, e lá estavam dizendo que era culpa dos vereadores, enfim, eu até chamo para mim, como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu não derrubei esse projeto, porque assim não posso, são mais 2 votos, mas se pudesse, sozinho derrubá-lo ia. Porque veio errado e acabou. Aqui a coisa não vai passar mais na pressão e no grito. Não adianta mandar coisa errada que não vai passar. Então é simples assim. Pessoal que está ouvindo, ou que não está ouvindo, mas sabe de alguém que fez esse tipo de comentário, por favor, venha até a Câmara. Aqui está aberto. Qualquer um tem direito a chegar, a gente senta com o advogado, explica e mostra o porquê que não foi aprovado. Agora, se estão prometendo emprego e mudança de vida para algumas pessoas em cima de projeto errado, aqui não vai passar. Não vai ter condições. Pode o Tibagi inteiro passar por mim e falar, você reprovou o projeto do meu emprego. Se for esse o caso, você que reprovei. Mas quem está dizendo isso, que desconhece, que não sabe das coisas, quem fala isso não sabe o que está falando. Que vem até aqui e senta e a gente vai mostrar a real situação. Não o que estão dizendo que é, o que realmente é. Me desculpe vocês aqui, que estão para ouvir outra coisa, mas esse é o momento que a gente tem para esclarecer algumas coisas. Agradeço a atenção de todos, do pessoal da internet, boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Gilson, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público tibagiano, em especial o pessoal da minha querida Caetano Mendes, do distrito, que está presente, que se faz presente hoje nessa sessão. Bem, eu quero comentar sobre os estudantes, que a maioria estão aqui a fim disso. Mas o nosso presidente, eu acho que já esclareceu muitas dúvidas aí que estavam sobre os estudantes, à distância. E o nobre vereador também já comentou um pouco, e eu quero falar mais um pouquinho. Que hoje nós estivemos presente novamente com a secretária, e eu quero dizer a vocês, pessoal, que também me cobraram bastante, que como que vocês estão numa foto que nós participamos de uma reunião em março, e aqui está constando que nós, os vereadores, foram unânimes na decisão para que o Executivo pague, cumpra-se a lei em quilômetros rodados. Veja bem, a lei ampara eles, o Executivo, mas o que foi divulgado aqui é uma inverdade, porque nós participamos justamente dessa reunião. Mas os nobres vereadores vão falar aqui que ninguém bateu o martelo, apenas nós estamos debatendo e estamos unânimes em prol dos estudantes. Jamais eu vou votar contra os estudantes, que é o futuro do nosso Tibagi. Desses estudantes, provavelmente vai sair advogados, médicos, dentistas, professores, que vão lecionar os nossos filhos, os nossos netos.
Só que, entendo, minha gente, que não é o legislativo que podemos pressionar o executivo a pagar integral. Ele está sendo amparado pela lei. Agora, nós estamos dispostos a reformalizar essa lei. Nós temos que tornar uma outra lei que venha atender os interesses dos estudantes à distância e o presencial. Nós, vereadores, estamos intermediando. Tanto é que hoje eles vieram decidido a não pagar aos estudantes à distância. Foi reunido, hoje, 3 horas da tarde, estivemos em reunião com eles aqui, e aonde foi debatido com eles, até o vereador João Paulo já mencionou aqui, que nós estamos batalhando para que eles paguem 50%. Eu acho que eu ia deixar para o presidente falar isso aí, mas já que o vereador o João comentou, eu confirmo que foi essa a discussão hoje, às 3 horas da tarde. Que ficou, a princípio, definido. Eles vão decidir lá com o executivo, mas até então ficou definido. Paga-se integral para o presencial e a distância 50% do valor que vocês vinham recebendo. A princípio, até que nós eles, junto com o nosso jurídico aqui, decidam uma nova lei, porque essa lei 2005-2009 não é o que consiste hoje, com a atual realidade de hoje. Mas, enfim, minha gente, isso aí vai ter muita conversa ainda. Eu só quero expor que as notícias que rolaram aí no Facebook aí é uma inverdade. O nosso presidente já falou e acredito que ele vai dar mais alguma comentada logo mais sobre isso. Mas acreditem, nobres estudantes, que aqui eu falo não só por mim, mas por todos os estudantes, os vereadores aqui, que aqui não tem vereador contra estudante não, jamais. Vocês são o futuro do Tibagi, pode ter certeza. Seriam essas minhas considerações. Sobre a minha indicação, nobre presidente, o 090-2017, referente aos celulares. Isso aqui, pessoal, tem me cobrado e muito, porque nós tínhamos, o nobre vereador aqui, o Jorge, é presente disso, sempre nós tivemos o celular, o número do celular fixo das ambulâncias, não só de Caetano Mendes, mas também do vereador Alto do Amparo. Então eu peço ao nobre executivo para que providencie o mais rápido possível esses números do telefone para que seja divulgado para todos da comunidade do distrito. A outra indicação minha é referente ao número 091-2017, referente à água da Boa Vista, que hoje falta pouco para que seja concluída. Então, essa água está beneficiando apenas a metade dos moradores que ali residem. Então, acredito que o executivo possa olhar com mais carinho aqueles moradores ali e procure a regularizar aquela falta de água lá o mais rápido possível. No mais, seria essas minhas considerações, nobre presidente. Meu muito obrigado. Um grande abraço aos internatos que estão nos assistindo e agradeço a presença de todos que aqui estão presentes. Meu muito obrigado. Seria essa minha considerações, nobre presidente. Bom, senhores, como os demais vereadores trazendo essa colocação, o que foi acordado e tratado foi uma solicitação nossa, vereadores, para que eles reconsiderassem, principalmente os à distância, né, e pagassem no mínimo 50%, coisa que eles se comprometeram em sentar com o executivo e chegar no consenso. O que eles deixaram bem claro, junto com a secretária de Educação, é de que se faz necessário aquele cadastramento lá, ou aquela
aquela declaração que estão dispostos a pagar somente aqueles que encaminharam as declarações. As declarações que o pessoal tinha trazido para nós aqui na Câmara, aqui, que a gente estava coletando aqui, nós protocolamos junto com a Secretaria e entreguemos em mãos para a secretária. Ela levou todas aquelas daqueles pessoal que deixaram para a gente aqui, mas elas pediram de que seja encaminhado diretamente lá à Secretaria de Educação, né? Porque isso é uma forma de um recadastramento, né, que eles querem fazer para ter conhecimento profundo de todas as pessoas que estão cursando, seja presenciais ou semipresenciais. Então, apenas esses esclarecimentos a mais para os senhores. Com a palavra, vereador Tunico. Boa noite a todos, presidente e secretários, e a mesa aqui, os companheiros nobres vereadores. Também quero agradecer muito a presença do pessoal que vieram de Caetano Mendes, para Chinal dos Mendes. Para nós é um imenso prazer ver a vocês aqui, acho que pela primeira vez. Tem uns que já vieram, para nós é uma satisfação. Continuem vindo, assistir o nosso trabalho, porque aqui é que nem o Gilson falou. Aqui nós estamos aqui para defender os direitos dos professores. E pode contar com o nosso apoio, pelo menos o meu apoio, pode contar comigo, isso sem pensar pelo contrário. Muitas vezes a gente não tem muito conhecimento disso aí, às vezes a gente não fala pouco, né? Mas aquilo que eu falo aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter o meu apoio, e eu agradeço a presença de todos, e uma boa noite a todos. A palavra, vereador Jorge. Bom, boa noite àqueles que chegaram depois que eu usei a palavra novamente. Tá? Agradecido novamente do pessoal, né, que estão por aí. O pessoal da Canoagem, parabéns para vocês. Tá? Parabéns, continue o esporte. Né? E o jovem precisa do esporte. Né? Todo tipo de esporte que venha de encontro à juventude é muito bem-vindo. Parabéns para vocês, parabéns, Neuza, parabéns, professor, né? E a equipe agorizada, a meninada que estão ali. Um outro detalhe, eu até observei aqui, presidente, eu solicitei na reunião passada, porque eu vi o meu amigo Moara, que está lá no fundo sentado, a questão que nós estamos devendo, a questão de nós sentarmos para nós discutirmos o sistema viário da cidade de Tibagi. E nós ficamos aqui de trazer cada um dos senhores aqui, no mínimo, duas indicações de instituições ou de pessoas que pudessem vir a contribuir. Gente, vamos fazer isso, vamos sentar nessa semana e vamos tentar começar a dar encaminhamento nisso, senão vamos ficar só na conversa. Né? Vamos ficar só conversando, tá? Então vamos tentar essa semana aí sentar, discutir a melhor maneira de distribuir o sistema viário da cidade de Tibagi, que já está complicado, né? Vocês podem ver no começo do mês aí, que para você conseguir um local para estacionar, se o cidadão não for um pouquinho, né, apto ao volante, tem dificuldade, vai ter que estacionar nas ruas de baixo. Parece o João Paulo, parece que está ali querendo falar. Tá? Então, a sinalização. Quanto ao credenciamento que o João Paulo, o vereador, se referiu ali, é uma lei que veio para esta casa, e quando veio para esta casa, né, a gente até, volto a dizer, né, conversando, já viu que era totalmente inconstitucional e ilegal. Né? Eu fui secretário de saúde, tive que fazer credenciamento, só que o credenciamento só é admissível para especialidades. Você não pode credenciar, infelizmente, o cidadão que não é especialista numa área. A lei não permite isso. Né? E aí, essa lei não teve o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, e não porque nós não quiséssemos a lei. Absolutamente, é que a lei era inconstitucional, só por causa desse detalhe. Por isso existe uma Comissão de Justiça e Redação que vê a constitucionalidade ou não. E não é que nós achamos ou deixamos de achar. Nós temos um setor jurídico que nos orienta nisso aí também. Né? E tem outros juristas que têm a sua formação. Me permite, Jorge? Pois não. Não gostaria de cortar, mas pedir a autorização tua. Essa questão do credenciamento ela é tão clara para nós
e eles fazem de conta, eles, eu digo, o executivo, que ela é ótima. Mas eu desafio qualquer um que esteja ouvindo a pegar aqui o projeto do credenciamento e sentar junto à promotora de Tibagi e ela afirmar que aquilo ali é válido. Eu desafio qualquer um que está ouvindo pela internet ou aqui no saguão, qualquer pessoa que vá junto à promotoria e mostre, venha até a mim e me mostre um parecer favorável. Já que eles estão falando que é coisa nossa, então o promotor acho que vai entender um pouquinho de lei. Né? Outra coisa que o Jorge falou do trânsito, né? Vamos falar a verdade, gente. Fizemos até uma brincadeira aqui semana passada que a vereadora Sila faz as indicações e eles atendem. E as nossas está difícil. Até a Sila fez um comentário. Mas as minhas são coisas simples. Me desculpem, se a prefeitura não tiver recurso para fazer uma lombada, como diria o capitão Nascimento, peça para sair. Gente, uma lombada, vai precisar morrer gente na esquina do Varandão ali. Vereador. Né? Não é só da Varandão, né? Vereador Nós Jorge. temos vários. Palavra. Obrigado, Jorge. Ora. Obrigado pela tua Quando eu me compreensão. referi ao credenciamento, é porque essa semana, veja bem, daí dizem que a Câmara, que não é a Câmara. O projeto não tinha sentido. Não, juridicamente, ele não tinha sentido. Por isso que não passou aqui nessa casa. É que a semana uma pessoa me procurou aqui na rua, pedindo já a solicitação de N vereadores aqui, para que se junte os entulhos das ruas, entulhos que são cortados, né? E ela foi até o secretário, ou um dos secretários, e ele lhe disse o seguinte, e ela se propôs, inclusive, se quiser, que ela venha aqui dizer isto, tá? Que a promotora, estão usando, não é só vereadores, olha, que a promotora ou promotor proibiu que a prefeitura fizesse isso. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, eles começam, sabe, responsabilidade sua, eu começo a transferir para terceiros, que não é verdade. Então, por isso que eu me referi ao credenciamento, em função desse comentário dessa senhora, que ela foi até o secretário e o secretário disse exatamente isso para ela, em alto e bom som, que a promotoria pública tinha proibido que a prefeitura fizesse coleta desse tipo de entulho na cidade. Porque, né, não tem nada a ver, porque a promotoria pública não tem nada, nem vai interferir nisso aí. Pode ser o contrário, determinar que faça. Né? Bom, gente, está aqui bastante gente, novamente, com respeito ao repasse dos estudantes. Né? Ao repasse dos estudantes. Hoje, novamente, nós tivemos sentado com a boa parte da administração da prefeitura. A lei que está vigente, realmente, ela já tornou-se ultrapassada, porque o número de estudantes cresceu muito, ainda bem que cresceu muito, a questão está em pagar X ou Y, para este ou para aquele, né? Uma das questões está em saber exatamente qual é o número de presenciais que tem, que ninguém sabe exatamente qual é o número de presencial que vai. Né? Porque nós tínhamos uma relação, tínhamos aqui um número de estudantes e ela disse que não, que aquilo veio errado, que não é, que aquilo tá, inclusive, os presenciais e os que vão uma vez, duas vezes, essas faculdades à distância. A gente propôs, inclusive, ali, conversando assim, que eles, dentro, então, fizessem o seguinte, nessas pessoas que fazem a faculdade à distância, que respeitasse essas pessoas que tiverem interesse em trouxeram a documentação e pagassem essas pessoas por hora integralmente. Aqueles que não trouxeram a documentação é porque não estão mostrando muito interesse em receber. Agora, aqueles que trouxeram, a prefeitura, tá, não chegou-se até agora, não trouxeram a informação do seguinte, do que
aí o presidente aqui, nós estamos aí com o jurídico já tentando pensar em uma nova lei. Agora, com um detalhe importante, né? Não cabe ao legislativo. Esta lei, nós podemos até montar ela e encaminhar para o executivo. É o executivo que tem que mandar para a Câmara para ser aprovado ou não. Nós não podemos fazer essa lei e aprovar aqui na Câmara. Não cabe ao legislativo fazer isso. O legislativo não pode fazer nenhuma lei que aumente em R$1 a despesa da prefeitura. Nós podemos emendar essa lei que venha do executivo. Então, estamos tentando aí, o presidente já pediu, tá? Eu volto a dizer para vocês, dinheiro tem e orçamento tem. Agora, o executivo precisa dizer o que ele tem para propor para vocês. Se ele dizer que não tem dinheiro, nós sabemos, eu sei onde é que está o dinheiro. Se ele dizer que não tem orçamento, eu sei onde é que está o orçamento. Agora, ele precisa se manifestar de uma maneira clara. Nós tivemos novamente reunido hoje, ficamos 1h30, 2 horas praticamente aqui, né, conversando a respeito do assunto, e voltou-se, né, a velha história, né, que dia 5, dia 10, tem que ser pago os valores a esses estudantes. Né. Precisa que o executivo dê um note de o que vamos fazer. Tá? O que vamos fazer? Tenho certeza que o pessoal que veio de Caetano Mendes aqui veio hoje, né, almejando, né, que tivéssemos vocês uma boa notícia. Infelizmente, a notícia que nós temos para repassar para vocês é esta. Mesmo porque a lei é um pouco caduca, um pouco distorcida, porque ela diz o seguinte, que o pagamento a vocês, estudante, fica à mercê, e não é agora, já era anteriormente, do querer ou não do executivo. Ele não tem, se ele chegar no mês de setembro e achar o seguinte, que não vai pagar, não vai pagar, não tem obrigação. A lei diz exatamente isto. Tá? Fica à mercê da decisão única e exclusiva do executivo. E aí que eu volto no assunto, né, que é a questão que passou aqui, tá, de um remanejamento de verba da Secretaria de Saúde. E, infelizmente, né, e quando eu venho aqui, eu tenho por obrigação de trazer números na mão para eles. E eles não conheciam os números que eu trouxesse, que era obrigação deles. E eles não conheciam o negócio, coisa. Tá? Sabem, e já estão sabendo, e eu estou dizendo para vocês o seguinte, se a coisa for da maneira que vá, no mês de setembro, para tudo a prefeitura, porque o orçamento foi para o porrete, no mês de setembro. Não pode acontecer isso. Nós, vereadores, tenho certeza que a gente vai fazer o possível, o que depender desta casa, o que depender dessa Câmara, para ajudar a administração para não acontecer isso. Agora, se não tomar medidas que precisam ser tomadas, no mês de setembro, infelizmente, o município vai parar, porque não tem dotação orçamentária para pagar mais nada. Isso tem um tempo, e não adianta dizer que foi a administração anterior. Tá? Porque eu já fui secretário de saúde 2 vezes, estou pela 3ª vez nesta casa, não existe nenhum mágico. Não existe nenhum mágico que venha fazer mágica no orçamento. O orçamento é público, é mais ou menos 15% é para a saúde e 25% é para a educação, só ele foi 40% do orçamento. Não tem muito o que fazer. Agora, o que você precisa fazer é trabalhar dentro do orçamento. Agora, alguém vem me dizer aqui que vai vir aqui fazer mágica no orçamento, isso é conversa fiada. Isso aí não vai acontecer nunca. Né? Mesmo porque é o seguinte, gente. Eu já paro, presidente, já lhe dou a palavra. O nosso orçamento deste ano, tá, está hiper valorizado. Nós não vamos chegar nem a pau no orçamento previsto de 94 milhões. Que é o orçamento, hoje ainda perguntei, o ano passado foi 76.
para 94, nós vamos precisar 20%. O país não vai crescer 2%, vamos arrumar 20% aonde? Então, nós já temos uma fantasia de 18%, 20%. Se esse próximo orçamento aqui for exatamente o que está deste ano, ainda vamos estar errados, porque nós ainda estamos supervalorizando o orçamento. Então, essa conversa é só para questão de explicação, né? Tentar esclarecer alguma coisa para vocês, né? Quanto a essa Câmara aqui, que nós mudamos algumas coisas. Né? A gente se reúne aqui na terça-feira, 13h, 13h30, normalmente, com o presidente da Comissão de Justiça, que é o João Paulo, após, então, se passar o presidente da Comissão de Finanças, que é o Eduardo, que está ali, para que essas coisas sejam discutidas lá e que não venham ser discutidas depois aqui, certo? Porque fica até ruim você tomar o tempo. Tá? Agradecemos a presença de vocês todos. Infelizmente, não temos uma boa notícia, mas com certeza vamos chegar num acordo, pode crer. Isso aí, tá? E como bem disse aqui todos os demais vereadores, esta casa está de pleno apoio com vocês. Nós temos que achar uma solução? Temos que achar uma solução. Eu penso que o Executivo queira achar uma solução. Tá? Agora, ele também não define sozinho pela Prefeitura, ele tem uma equipe, essa equipe, só que ele tem que dizer quem administrou isso que sou eu. Ele tem que chegar uma hora e dizer, aqui, ó, vai ser dessa maneira. Mas eu tenho certeza que ele vai pensar um pouquinho, botar a cabeça no lugar e ver, e eu tenho certeza disso, o quão interessante é que a nossa população se instrua cada dia mais a nível de escola, de universidade, prática, escola pública, particular, enfim. Uma boa noite para vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Que fique bem claro também a todos, por presente, somente aquela questão dos estudantes, de que esta casa apenas encampou a luta de vocês. Não, a lei existe, está aí, o Executivo poderia cumprir ou não cumprir. Se ele não cumprir, a gente tinha que aplicar a fiscalização em cima dela para o cumprimento, mas a Câmara Municipal está dando todo o respaldo e apoio aos estudantes e procurando, junto ao Executivo, dar nosso apoio para que ache e encontre uma solução. Tanto que o projeto de lei que a gente vai propor, a gente está elaborando e montando ele aqui no Legislativo para sentar juntamente com o Executivo, com os secretários, para chegar num consenso de ambas as partes, para que ele possa, então, encaminhar para ser votado nessa casa, revogado o seu anterior e votado esse atual. O que nós procuraremos fazer isso com a mais brevidade possível. Vamos procurar agilizar para que não fique uns minutinhos de cedo. Bom, eu respondo para você. A previsão do orçamento, né, quando ele fica previsto, foi previsto em média de R$50 mil mês, né, que dá em torno de R$500 mil. Só que o cálculo era feito com um número X de alunos. E ele já foi de 250 e poucos para 360 e poucos. Então, o montante de aluno a cada dia que ingressa uma pessoa vai comendo desse orçamento, né? Então, a possibilidade dele estourar lá para setembro, outubro, exatamente se não se tomar uma decisão definitiva em relação a essa questão, naturalmente esse orçamento de R$500 mil, hoje, se eles pagarem os 100%, tanto para presenciais como para a distância, já daria R$ 63.600, se não me falha a memória, que eles passaram para nós hoje, né? Então, para 10 meses já daria R$630 mil, já tinha estourado o orçamento de R$500 mil para R$130 mil. Só que, logicamente, a gente sabe que isso pode ser remanejado, essas verbas oriundas de outros orçamentos, né? Mas o fato não é de que o parte do orçamento, quando não se paga o 100%, sobra-se o dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele não sobra pelo fato de que o número está crescente cada dia mais, né? Então, está somando de um montante cada vez maior.
A informação real que nós temos hoje para passar para os senhores é aquela que eu já passei, de que estava presente secretário de Administração, secretário de Finanças, secretário de Educação e a vice-prefeita Elinei se encontrava presente nessa reunião nessa tarde, e depois de amplamente debatido, discutido, né, a intenção inicialmente era de pagar conforme a lei determina, 100% dos presenciais e conforme a quilometragem para os semipresenciais. Essa é o que estava, assim, eles estão determinados para isso, né, que era os ordens que eles tinham da parte do Executivo. Mas como foi amplamente debatido e discutido a questão, nós solicitamos para que chegasse a um consenso, né, para que a gente pudesse passar para os estudantes alguma coisa, alguma informação, para não ficar perdido, como você está dizendo, em relação a essas questões. De um lado ou do outro, jogado para cá e para lá. Mas eu até solicitei, então, aos secretários que estavam presentes, juntamente com a vice-prefeita, o comprometimento deles de que eles sentariam com o Executivo e avaliariam a possibilidade de, no mínimo, então, pagar 50% para as distâncias e os 100% para os presenciais. O que eles se comprometeram conosco de sentar com o Executivo antes do dia, então, do pagamento e definir essa questão e passar, através da imprensa, a informação para os estudantes de modo em geral. Então, essa foi a postura e o posicionamento secretário de Administração, secretário de Finanças, secretário de Educação e a vice-prefeita Elinei, que se encontrava presente nessa reunião. Essa foi, eu deixei até bem claro para eles que eu ia na reunião ordinária, que a gente teria logo mais às 18 horas, como estamos tendo, eu passaria essas informações, então, aos estudantes, juntamente com os demais vereadores, que é aonde nós cheguemos junto com essa reunião, né? E foi o que eles se comprometeram, então, de que sentarão com o Executivo e chegarão a um consenso e se informarão através da imprensa aos senhores. O que ficou bem claro nessa reunião também, de que eles solicitaram de que se faz necessário aquele recadastramento através daquela declaração, né, para que eles possam, então, pagar conforme aqueles que assim apresentarem. Isso foi alguma coisa que eles nos passaram nesse sentido. Então, a informação real que nós temos hoje, né, da parte desse pessoal que vieram, que se comprometeram, é essa informação que nós temos a passar aos senhores e que nós, ambos, todos os vereadores, apelemos para eles, né, de que sabemos que a distância, esse pessoal que recebe a distância, para grande parte de pessoal, conforme a lei hoje ela é amplamente extensiva a todos, tem muita gente que não tem a necessidade desse repasse, né, para fazer esse estudo, para pagar suas parcelas ou para pagar o seu transporte, não tem necessidade. Mas uma parcela bastante grande, a gente sabe que são pessoas que estão fazendo um esforço imenso e bastante grande para poder fazer um curso superior e que essa parcela é de suma importância significativa para eles. E em respeito àqueles que realmente precisam, nós, vereadores, solicitamos de que eles reavaliem o posicionamento de que não pagariam os semipresenciais no mínimo 50%, mas que pagariam conforme a lei. Então, nós fizemos um apelo, os demais vereadores aqui, para que eles avaliem essa questão, revejam o posicionamento e que, no mínimo 50% para os semipresenciais possa ser pago até que se possa achar uma solução definitiva. Não somente esse mês, mas se não haver uma votação dessa lei para o mês que vem, que o mês que vem fica definido isto, né? E que eles passem isso via imprensa ou através de um meio de comunicação, para que os senhores tenham ciência e conhecimento dessas questões, para que esse assunto não fique assim, tão cheio de informações de um lado ou de outro, conforme você está me dizendo. Então, essas são as colocações que tínhamos a fazer. Executivo com essa equipe que aqui estiveram hoje. Sim. Não, eles não podiam falar pelo Executivo, que não estava presente, que teve que viajar agora na parte da tarde, não estava presente, mas nós contamos com o bom senso do Executivo, que é uma pessoa simples e humilde, né, e uma pessoa que também teve grandes dificuldades para chegar à formação superior, né, e eu sei que certamente ele vai puxar pela sua consciência lá no passado, as dificuldades que sofreu, que teve para poder chegar a um estudo, a um curso superior, né, as dificuldades que seus pais encontraram, e eu creio que certamente ele vai rever esse posicionamento, até porque nós fizemos um levantamento de cálculo, esse fiz particularmente mesmo, eu fiz um levantamento de cálculo sobre os 50% para os semipresenciais e 100% para os presenciais. Se eles pagassem na sua íntegra 100% para ambos, daria R$ 63.000
R$1.600, pelo número que tem hoje de inscritos, né? Para o SEMI, se eles fizessem 50%, esse valor cairia para 46 mil e pouco. Então, daria aí uma economia para o município e estaria dentro do orçamento, né? Porque daria para eles poderem comportar tranquilamente. Então, passei até todas essas informações a eles para que eles possam avaliar essas questões. Esse recadastramento que eles estão solicitando através dessas declarações, né, é exatamente para poder fazer um apanhado de todas essas questões, para posteriormente, dali por diante, proceder a uma fiscalização mais rigorosa em cima dessa questão. Mas o vereador Jorge pode informar melhor na questão aí. Não, desculpa, né? Que ninguém sabe, na realidade, hoje, qual é o número de estudantes que vão. Ninguém sabe. Está se pagando aí 300, né? 352. 352, e você não sabe se esses que vão dia a dia vão realmente de Tibagi, porque aqui, até prova em contrário, de Tibagi a Ponta Grossa, só cabe 65 nas vans que vão. São 4 vans que faz isso. Tem 3 de 15, são 45, e uma de 18, né? Então, exato. 65. Onde é que cabe esse resto desse pessoal? Como é que está? É esse detalhe. O pessoal que vai à distância, né? Tem gente aqui, por exemplo, que já a gente sabe, né? Sabemos, né? Que o cidadão mora em Carambeí. O tio dele morava aqui, ele veio que se inscreveu aqui, dizendo que morava aqui. Mora em Carambeí. Então, é esse levantamento que até agora não ocorreu. A gente precisa chegar no número exato. Tá? Quanto ao orçamento, veja bem, desculpa, né? Tá? É que eu não... E está ali um ex-secretário ali, mora que está ali, né? Eu não acredito, gente, em remanejamento de prefeitura no mês de setembro. Setembro a vaca já foi para o brejo. Setembro, o dinheiro de orçamento que sobrar, com certeza vai única e exclusivamente para um direito sagrado, que é a folha de pagamento dos funcionários. Não sobra para mais nada. Então, não venham com conversas que vão remanejar dinheiro em setembro, que não vai ter remanejamento, porque não tem de onde tirar. Certo? Não é nada, né? Tá? Porque, vejam bem, só para vocês, né? O Carnaval de Tibagi custou R$930 mil. Tá? E esse não estava no orçamento em lugar nenhum. Alguma secretaria já foi gasto o dinheiro do Carnaval para pagar o Carnaval. 930, nós vamos botar isto no portal da transparência, documentado exatamente 930 mil, sem você contar todo o serviço do município. Foi este prefeito? Não, os anteriores também faziam assim. Os anteriores também faziam assim. Não é este que é a responsabilidade só dele, não. Mas está aí, é 1 milhão de gasto que não tinha em lugar nenhum do orçamento. E foi gasto. Então, não venham, tá? Isso é até por conhecimento, volto a dizer para vocês, de vivência, não venham me dizer que vão remanejar a verba desta ou daquela secretaria, tá, no mês de setembro. No mês de julho, a maioria das secretarias não tem mais um centavo. Se o secretário não souber gastar, não souber economizar, não souber aplicar o orçamento, no mês de julho, agosto, ele não tem mais dinheiro nenhum. Muito bem, vereador. Sobra e no exclusivo da folha. Me perdoe, eu não posso estender um pouco mais, né? Mas estamos à disposição, posteriormente, se quiser alguma informação individualmente de cada um dos vereadores, tenho certeza que estão à disposição para passar alguma informação a mais. Mas espero ter sido a contento da sua parte. Vereadora Ellen, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, ao público aqui presente. Hoje eu quero parabenizar os jovens atletas da canoagem, que vem realizando um belíssimo trabalho, conquistando medalha e promovendo uma valorização no esporte. E os alunos EAD têm o meu maior apoio, e dos vereadores, porque eu sei da dificuldade, né? Então a gente espera
que o Executivo resolva da melhor maneira, que fique bom para todos. Essas são minhas considerações final. Uma boa noite. Vereador Enio, com a palavra. Boa noite a todos. É com muita honra que esta casa recebe os senhores que aqui vieram nos prestigiar. Fica aqui, então, nossos agradecimentos. Agradeço a Ellen pela associação, da Ática, Associação Tibagina de Canoagem. Felizmente, acompanho já esse trabalho há bastante tempo, muitos anos. Tenho conhecimento do esforço que a presidente Neuza tem com essa associação. O filho dela cresceu dessa associação, hoje é presidente da Seleção de Canoagem do Brasil. O André também, professor, já foi atleta também, né? Cresceu ali, já veio de fora, mas cresceu ali, desenvolveu, hoje professor. Então, essa associação, nós temos que dar o maior apoio, já dou apoio há muito tempo, quero continuar dando apoio, porque essa gurizada merece, e a gente vê, quando eles chegam com troféus, com medalhas, a alegria de cada um deles. Então, parabéns, presidente, parabéns ao Sabará, Orlandinho e demais que fazem parte dessa associação. E parabéns, professor André, pelos bons trabalhos que vem desenvolvendo nessa seleção, nesse município nosso de Tibagi, tirando o pessoal das ruas, que às vezes, muitas vezes ficam fazendo traquinagem na rua aí, para levar para o rio, para treinamento. Parabéns a todos vocês. Obrigado também, Gilson, pela associação, a parte dos celulares das ambulâncias. Já pensou uma ambulância sem telefone, sem contato, né? Uma dificuldade muito grande entre os motoristas, pacientes, pessoas que precisam, né? Mesmo a direção, né? Posto de saúde, entre ambulância, hospital, né? Secretários. Então, parabéns pela indicação. Meu muito obrigado a todas. Aguardo e acho que esse prefeito nosso aí, o secretário, vão olhar com muito carinho nessa indicação tua. Muito obrigado a todos. Vereador Eduardo, com a palavra de considerações finais. Uma boa noite a todos. Queria cumprimentar aos vereadores, cumprimentando a eles, cumprimento a todos os demais presentes. Queria fazer uma saudação especial lá para o pessoal ali do PHS, o Júnior e o Doracil, também o Mara que está ali, que nos ajudou a fundar o partido. O presidente estava ali, mas foi embora, né? Sejam bem-vindos aí, que sempre estejam aí participando com a gente. Começo agradecendo a vereadora Ellen Cristina pela associação na moção 007, moção de aplauso à Associação Tibagiana de Canoagem, e já também estendo os meus cumprimentos à Neuza, ao André, aos demais aqui que participam da associação, que, como muito bem disse o vereador Enio, estão tirando as crianças das ruas, estão tirando, às vezes, como ele disse ali, que podiam estar fazendo uma traquinagem, mas estão lá praticando esportes. Então, parabéns. A gente sabe, às vezes, das dificuldades que vocês enfrentam, da precariedade, às vezes, que trabalham, mas estão lá se esforçando. Continuem firmes lá. E contem com o nosso apoio. A questão do repasse, eu não queria ser repetitivo, porque eu acho que é uma coisa que está se estendendo aí de mês a mês, todo mês a mesma coisa. Então, depois dessa reunião que a gente teve hoje aí, esperamos que o Executivo tome uma atitude e resolva. Pois, como o Jorge muito bem disse, já junto com o credenciamento é uma coisa que vem se alongando aí quase que desde o começo do ano. Desde o começo, pelo menos das aulas, está se estendendo. Então, esperamos assim que seja resolvido.
E que fique também registrado que, se não tivéssemos, eu até falava com o presidente aqui, se não tivéssemos essa reunião informal, me parece que o pessoal do IAD ia receber R$18, parece? É isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. 14, né? R$12. Dependendo de Castro, ou de Borba, ou de Ponta Grossa. Parece-me Ponta Grossa é R$12 ou R$18, uma coisa assim, né? Então, hoje na economia que na economia que vivemos hoje, na realidade que vivemos, um valor desse, a gente sabe que não vai ajudar quase em nada. Então, a gente sabe que os 50% ainda não é o objetivo final, mas que já ajuda um pouco também. Eu queria me unir aqui ao vereador Gilson e deixar registrado e gravado a minha insatisfação sobre a postagem da assessoria de imprensa do Executivo, que acabou dizendo lá que nós concordávamos com aquela decisão. Eu estava naquela reunião, não me lembro nem um momento de termos nos posicionado dessa forma. Então, fica aqui a minha insatisfação, para que eles tomem mais cuidado ao postar alguma coisa, pois eu mesmo hoje me ligaram várias vezes, criticando a minha postura, pois tinha falado uma coisa aqui em plenária, e de repente é postado outra. Que tipo de palavra que tem, né? Então, fica aqui gravada a minha insatisfação. Queria agradecer, fazer um agradecimento especial aqui ao vereador Jorge, que faz parte da nossa comissão aí, que, como o João Paulo está sempre nos acudindo, sempre, às vezes, aqui tenho dúvidas, ligo para ele lá, às vezes, lendo o projeto de noite, e ele sempre nos atende aí com sua... Não é mais velho, é mais experiente que nós, né? Mais experiente aí. Obrigado aí, Jorge, sempre por nos ajudar aí. E agradecer, então, ao público presente e pedir que essa casa seja sempre cheia. É até um apelo, né, que sempre estejam aqui assistindo o que o seu vereador, aquele que você confiou seu voto, está fazendo, os demais também, para que não fique que nem esse problema do credenciamento, aí, que a gente é criticado na rua, e muitas vezes as pessoas nem sabem do que estão falando. Então, estando acompanhando aqui, estando por dentro, perguntando, questionando, às vezes você não pode vir na sessão, às vezes acompanha depois pela internet, mas pelo menos fica por dentro do que está acontecendo. Então, agradeço a presença de todos, ao público aqui presente e ao pessoal que nos acompanha pela internet também. Meu muito obrigado. Vereador Sila, com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, presidente, colegas vereadores e a todos que estão ouvindo os internautas. Eu acho que quem fala para o final tem pouco para falar, né? Acho que já foi bem batido, mas algumas coisinhas a gente tem que complementar. Quanto aos repasses, a primeira coisa que eu disse hoje, gente, não podemos cortar. Nós vamos estar deixando de nossas professoras e outros profissionais deixar capacitação. Então, nós temos que apoiar vocês, que nós temos que estar com gente capacitada nossa. É o que eu já disse da outra vez. Porque quando você está precisando de vai fazer um concurso, quem passa? Os de fora, porque os nossos não estão preparados, não estão podendo. Então, isso eu bato. Nós temos que fazer de tudo para vocês dar continuidade. Eu sei que a lei diz que é para o transporte. Isso, eles não estão errados. Realmente tem que ser mudado. Mas hoje eu achei que está todo mundo com boa vontade, como diz o presidente. Acredito que eles vão ter uma boa vontade de pensar. Porque tem muitas pessoas aí, porque eles disseram que tem que ser de cunho social. Realmente, tem os que podem e os que não podem. Então, nós temos que ver a necessidade, realmente, das pessoas. Porque tem pessoas que estão... Tem pessoas que não... Essa fiscalização que é necessária. Então, eu acredito que vai ser, no primeiro momento, até sair essa lei, vai ser dessa forma, os 50% para a distância e 100% para as que é presencial, né? Mas, conte com a gente. Nós estamos aqui, eu já disse, vamos lutar para que vocês possam dar continuidade nesse trabalho, nesse estudo de vocês. Quanto... eu queria aqui, mais uma vez, vereador Ellen, te parabenizar pelo projeto 235, né, que é o do Conselho de Proteção Animal,
que semana passada eu acabei, acho que nem sei se eu falei, mas falei, nunca é demais, né, parabenizar. E também pela moção de aplauso aqui para a canoagem. É uma associação que eu já ajudei bastante também, né, eu fiz a lei de tanto municipal quanto estadual, que pode estar buscando recursos fora, não só esse que vocês recebem do município, só temos que ver a forma para correr atrás. Então, quero parabenizar a Neuza aí, que sempre lutou por isso, né, o professor André, hoje eu estou sabendo aqui do senhor Landinho do Sabará, que também está na associação, né, está na diretoria. Então, e também parabenizar os pais do aluno, porque eu sei que não é fácil a luta deles. Para cada vez que eles têm que estar indo para fora, tá, né, precisando de um dinheirinho aqui, precisa de uma passagem, precisa... Eu sei como é difícil. Então, é importante... a população está vendo isso, como já foi comentado. Meninos que estão com boas intenções, não estão na bebedeira, não estão na droga, está tendo um caminho para um futuro. Então, vamos apoiar a Ática, que é muito importante. Eu gostaria de chamar os meninos aqui e cada um falar o que ganhou lá aqui na frente, para a gente bater uma salva de palmas, que temos que apoiar. Chego aqui só para a gente, bem rapidinho. Por gentileza. Um pouquinho mais, eu cheguei. Pode chegar um pouquinho mais. Pode virar o público mesmo. Né? Conta só um pouquinho que você ganhou lá, para a população estar sabendo aí, é importante. Aqui, e qual a classificação que teve? Teu nome é? O João Marcos. Então está dizendo que ele participou na categoria misto júnior, né, e que ficou em segundo lugar. Vamos aplaudir então o João Marcos aí por essa classificação. Isso aí. E ela? Teu nome? Natasha. Categoria que você participou? K1 e C2 misto. Classificação? Segundo lugar também. Então, vamos aplaudir ela também nessa classificação. Né? E por que não nós aplaudirmos a todos que participaram também, um aplauso para todos aí, isso aí, da diretoria. Né? Então, acho que seria isso. Boa noite a todos e um bom retorno para suas casas. Senhores, chegando ao final dessa reunião, quero agradecer a Bianca Martins, assessora de imprensa, pela presença. E quero deixar bem claro que a tribuna dessa casa fique à tua disposição, se assim quiser fazer uso dela, só se inscrever, que para nós será uma satisfação para algum esclarecimento que você possa querer prestar para nós. Está aberto, tá bom? Não havendo mais nada a ser tratado, declaro, uma vez cumprido todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 9 de maio, às 18 horas, desejando a todos um feliz retorno aos seus lares. Uma boa noite e vão com Deus.